Me diz uma coisa, você já teve pensamentos malucos que você sabe que aquilo não veio de você? Pensamentos estranhos, que não refletem sua fé, seus valores, muito menos quem você é? Isso é o que chamamos de pensamentos intrusivos. Hoje eu quero te mostrar, à luz da palavra, o que são pensamentos intrusivos, como eles surgem e como vencê-los de forma prática. Mas antes de ir direto ao assunto, eu já quero me apresentar para todas aquelas que são novas por aqui. Muito prazer, eu me chamo Elaine Teodoro. E aqui no YouTube eu compartilho mais sobre Jesus e vida cristã com o intuito de edificar a sua vida. Se você não é inscrita no canal, já te convido a se inscrever e conhecer esse canal que tem crescido a cada dia para a glória do Senhor. Mas afinal de contas, o que são pensamentos intrusivos? Nós temos escutado bastante esse termo na internet, pessoas colocam vídeos, às vezes com um toque de humor, às vezes com um toque de alerta mesmo, mas eu quero explicar aqui de uma forma prática e à luz da palavra de Deus para que você entenda melhor o que são e como vencê-los. Pensamentos intrusivos nada mais são do que pensamentos ruins que entram na nossa mente sem a nossa permissão. Além de entrar em nossa mente sem a nossa permissão, eles costumam se repetir, gera um certo desconforto, sentimento de culpa porque está pensando aquilo e também não refletem em nada nossa identidade em Cristo. Ou seja, pensamentos intrusivos são pensamentos ruins, negativos. Se é um pensamento bom, não é um pensamento intrusivo. A Bíblia chama isso de dardos inflamados do maligno. É como dardos de mentira que o inimigo lança sobre a sua mente. Não é que seja a sua mente acreditando nisso. Não é que isso esteja surgindo de você, mas é um ataque do inimigo à sua mente, é um ataque espiritual. Mas existe uma maneira de você eliminar esses pensamentos da sua mente. É como Lutero disse, você não pode impedir que passarinhos voem sobre a sua cabeça, mas pode impedir que eles façam ninho sobre ela. Ou seja, nós não podemos controlar que esses pensamentos ruins venham, mas podemos decidir quais pensamentos nós vamos deixar permanecer na nossa mente. A palavra de Deus também nos dá estratégias de como vencer esses pensamentos. Em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4 e 5, a palavra de Deus nos diz que as nossas armas não são humanas. Ao contrário, elas são poderosas em Deus para vencer fortalezas. Destruímos toda pretensão e argumentos que se levantam contra a palavra de Deus. E levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. E em Efésios, capítulo 6, versículo 10, a palavra de Deus fala sobre a armadura de Deus. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E em Filipenses capítulo 4, versículo 8, a palavra de Deus também nos diz que tudo aquilo que for verdadeiro, justo, puro, amável, honesto, se há algum louvor e se há alguma virtude, nisso pensais. Ou seja, a nossa mente é um campo de batalha espiritual e nós precisamos protegê-lo. Não basta apenas tentar não pensar nessas coisas ruins. É necessário preencher o espaço com coisas boas. É isso que a palavra de Filipenses capítulo 4 diz. Tudo aquilo que for amável, tudo aquilo que for de boa fama, louvável, honesto, verdadeiro, nisso pensais. E claro, existem algumas maneiras de você combater esses pensamentos intrusivos. O primeiro deles é você entender que isso não está vindo de você. Que esse pensamento não é quem você é e que ele não define a sua identidade em Cristo. E que você pode vencê-los com as armas que Deus já te deu. Quanto mais a sua mente for alinhada com as Escrituras, menos espaço vai ter para pensamentos negativos se estabelecer na sua mente. Tenha hábitos de oração, então peça para que o Senhor renove a sua mente e encha ela com a verdade da palavra de Deus. Ouça louvores. A adoração realinha o nosso coração a Deus e afasta distrações e ataques da nossa mente. Como foi citado aqui em Filipenses capítulo 8, você não apenas vai lutar contra esse pensamento, mas substituir tudo aquilo que é mentira, tudo aquilo que é negativo, pela verdade da palavra de Deus. E se revista diariamente da armadura de Deus, protegendo a sua mente desses ataques que vêm diretamente do inimigo, para destruir a sua vida. Lembra do que nós falamos no início? Isso não vem de você. Isso são dardos inflamados do maligno. Então eu deixo como recomendação aqui para você a leitura de Efésios capítulo 6, versículo 10. Eu falei apenas de um trechinho, mas você pode fazer a leitura completa e entender melhor como é a armadura de Deus. Se revestir diariamente dela, para que então você possa colocar em prática e vencer esses pensamentos intrusivos. Para finalizar, eu quero te dizer que esses pensamentos intrusivos não definem a sua identidade. Eles podem até ser lançados contra a sua mente, mas não vão permanecer nela.
Eles não podem te paralisar, não definem quem você é, muito menos o seu futuro. Você consegue e pode vencê-los em Cristo. Ele já te deu todas as armas certas. Cada vez que um pensamento intrusivo vier, lembre-se, você não está sozinho. Você tem a palavra de Deus para encher a sua mente, a oração para fortalecer o seu coração, o louvor para alinhar a sua alma a Deus e, claro, o Espírito Santo com você. Então não aceite como verdade aquilo que não vem de Deus para sua vida. Levante-se e declare com fé: eu sou quem Deus diz que eu sou. Então caminhe nessa certeza. Com Cristo, sua mente pode ser renovada e você pode viver em paz. Se esse conteúdo abençoa a sua vida, então compartilhe ele com alguém. Envia no grupo da igreja, envia para as amigas. Vamos compartilhar a palavra do Senhor. Se você me acompanha aqui no YouTube, mas ainda não é inscrita no canal, já se inscreve e ativa as notificações. Deixa nos comentários o que você tem achado dos vídeos. Ou talvez um amém, um coraçãozinho. Dessa forma você me ajuda bastante, talvez até mais do que você possa imaginar. Claro, deixa o seu like também, porque dessa maneira o YouTube entende que esse conteúdo é relevante e vai indicar ele para muito mais pessoas. Que Deus abençoe grandiosamente a sua vida, fica com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!